Provavelmente estamos caminhando para uma depressão e não conseguiremos sair dela. Sério? Oh, sim. Mas isto pode ser bom ou ruim para você. Estou ansioso por isso. A última crise foi em 2008. E eu ganhei mais dinheiro em 2008 do que em toda a minha vida. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Bem-vindos ao podcast The School of Greatness e hoje temos a lenda Robert Kiyosaki aqui na casa. Muito obrigado por estar aqui, estou muito feliz com isso. Bem, obrigado. As pessoas dizem que sou uma lenda em minha própria mente. E a minha resposta é que você também pode ser uma lenda em sua própria mente, porque não é uma lenda na mente de ninguém mais. Você tem que acreditar em você mesmo se você quiser grandes coisas, pelo menos você mesmo. Já fazem mais ou menos 25 anos de pai rico e pai pobre. Você tá cansado de falar sobre isso ou ainda é algo que você gosta de falar? Não, é praticamente isso que estamos falando. Era o que eu deveria ter feito de qualquer maneira. Então, segui o meu caminho. O que eu estava dizendo, do que você e eu estávamos falando antes de começarmos, é que conheço muitos caras que aconteceu algo trágico na sua vida, mas isso foi a melhor coisa que lhes aconteceu. Olha, eu tinha um amigo que era snowboarder olímpico, e ele fazia todas essas coisas loucas que esses caras fazem. Ele se machucou e ninguém pôde curá-lo. Então ele se tornou um acupunturista. E o cara é ótimo. Ele encontrou seu verdadeiro dom, não no snowboarding ou em qualquer outra coisa que ele estivesse fazendo. Agora ele é um curandeiro. Ele usa acupuntura e cura pessoas. Ele é incrivelmente bom. Mas se ele não se tivesse acidentado, ele não estaria onde está hoje. E qual foi a grande tragédia na sua vida? Oh, há uma dia sim, dia não. Dia Mas sim, dia não. Quais foram as tragédias, os grandes momentos em que algo ruim teve que acontecer e você ficou tipo, vamos acordar e ver o que fazer com isso? Eu tinha muito deles. Como empresário, meu maior fracasso foi o fato de ter tido sucesso em meu primeiro negócio. Eu tinha, não sei, aproximadamente 25 anos. Iniciei um negócio de carteiras de nylon e velcro para surfistas. E todos disseram, por que você está fazendo isso? Eu disse, eu simplesmente não sei fazer outra coisa também. E assim comecei a fazer carteiras de nylon. Fui a uma escola em Nova York, era uma escola de vela militar. Então comecei a vender essas carteiras de nylon. Estávamos procurando uma ideia para um produto, mas este produto era uma porcaria, não era bom. Eu só precisava de iniciar um negócio. Então eu estava trabalhando na Xerox na época, em Honolulu, e mostrei esta pequena carteira para meus 2 colegas de trabalho. Eles eram 2 delinquentes, mas enfim. Então, saímos com essas carteiras de nylon que tínhamos feito na Coreia e ninguém iria comprá-las. Então eu tinha 100 libras de carteiras em nosso armazém em Nova York e estava no Havaí e eu e meu amigo estávamos indo de porta em porta tentando vendê-las. Sem chance. E todos diziam, vocês estão brincando comigo? O que vocês estão fazendo? E o que aconteceu em seguida foi porque falhamos no negócio das carteiras. Eu estava sentado em nossos escritórios em Honolulu e alguém disse, hey, jogging, os baby boomers estavam querendo ficar saudáveis e começaram a correr. Eles já tinham o Nike Waffle e todos esses confortáveis tênis de corrida. Assim, este cara no Golden Gate Park que ia correr e não sabia o que fazer com as suas chaves, colocava em cima do pneu do carro. Ele saía para uma corrida e adivinhe. Ele volta e seu carro tinha sumido. Uau! Então a manchete diz, de São Francisco, o que faz um corredor com sua chave? Meu Deus! Já que tenho bases em engenharia, desenho através de um método de gancho e corte o bolso para o tênis do corredor. Então eu tinha essas carteiras de nylon e os bolsos para o tênis do corredor. Então eu dei a volta ao mundo novamente, fomos à falência muito rapidamente, não tínhamos dinheiro, estava apenas pedindo dinheiro emprestado. Bem, foi tudo muito bom porque eu estava aprendendo a levantar capital. Então finalmente estávamos desesperados. Naqueles dias, demorou 4 meses para conseguir um anúncio. Então tivemos que fotografar este patético bolso do tênis no New Balance 320 e fizemos o anúncio na revista Runner's World. Na altura custou-me $16 mil. Uma fortuna. Oh, meu Deus. É muita grana. E depois esperamos que o telefone tocasse. Tivemos que esperar janeiro, fevereiro e março e o telefone não tocou. Queríamos desistir. Ficamos sem dinheiro, não podíamos pagar o aluguel. Estava partindo meu coração.
Estava sendo muito difícil. Então eu disse, vamos dar mais uma chance. Só mais uma chance. Então fomos para a cidade de Nova York, na feira esportiva do Coliseu. E eu estou sentando no meu stand, no porão, porque era o máximo que eu podia pagar. E de repente um cara passa e diz... Minha empresa se chamava Rippers. Então coloquei um sinal dizendo Rippers. E ele diz... Rippers, onde você esteve? E eu me virei e disse, estou aqui. Não. Onde você esteve? E eu disse, como assim? Ele disse, eu vi o seu anúncio. E eu disse, bom. E ele disse, minha loja está cheia de pessoas entrando à procura dos bolsos para tênis. Uau! Eu disse, Me liga! isso foi o que eu disse. Então lhe perguntei, por que você não me ligou? Ele disse, seu idiota, porque você não tem o seu endereço ou o seu número de telefone no Ai, anúncio. meu Deus! Uau! E então, a Playboy colocou uma foto mostrando uma jovem com nada além de um bolso de tênis. E nossas vendas foram para... Eu parecia um gênio, mas fomos à falência. Não conseguimos acompanhar a demanda. A venda de carteiras decolou, os bolsos de tênis decolaram, estávamos pedindo emprestado apenas para financiar o inventário. Estávamos exportando para todo mundo. E fomos à falência porque eu continuava levantando dinheiro. Mas já estávamos devendo cerca de $850.000, o que era muito dinheiro naquela época. Uau! Muita grana hoje também. Sim, bem, é relativo. De qualquer forma, volto ao meu sócio, Stanley, o contador e diretor financeiro. E eu disse, quanto mais tenho que levantar? Ele disse, acho que $100.000 será suficiente. Eu disse, está bem, então fui e levantei outros 100 mil. Entreguei o cheque ao Stanley, porque os contadores só contam. Eles não conseguem vender. Eu lhe entreguei os $100.000. Isto vai resolver o problema? Stanley disse, sim. Ele cuidou do seu problema. E pagou seus investidores. Porém, ainda estávamos quebrados, não tínhamos dinheiro. Stanley decidiu sair. E foi assim que tudo aconteceu. Esquema Stanley. Mas eu amo esse cara. Ele me fez o maior favor de todos. Entendo o que eu quero dizer? Aprendi muito com isso. E qual foi a maior lição que você aprendeu desse sucesso/fracasso? Bem, só porque eles são inteligentes não significa que não sejam desonestos ou malandros. Eu já encontrei mais malandros. Acho que os contratei intencionalmente. Até aprender a lição, né? Não. Todos os homens de negócio com quem falei, eles tiveram alguém que os roubou. Fui ao médico. E lá estava uma gracinha que trabalhava para ele. Esta bela jovem mulher é muito doce. Todos a amavam. Darararará. Um dia não a vi mais e perguntei. Onde ela está? Bem, resumindo, ela tinha conhecimento técnico e manipulou faturamento em outro computador. 90% era para o médico e 10% era para ela. E assim ela o estava roubando. Eu disse, aquela queridinha? Esperto. Então, ele chamou a polícia. E esta foi a parte interessante. Seu pai já era um homem rico. E ele vem e diz, eu lhe pago qualquer coisa, mas não a mande para a cadeia. E isso foi a próxima coisa que aprendi. É melhor mandá-la para a cadeia ou levar o dinheiro? Então, ela foi para a cadeia. Não. Na verdade, ela não está. Qual? O que eu estou dizendo é que você não pode ensinar essas coisas. Você tem que viver isso. Você Sim, tem que... está na sua frente o tempo todo. Cara, qual foi a lição que você aprendeu nos últimos 2 ou 3 anos que você pensou já ter aprendido antes? Que você continua aprendendo? Do jeito difícil, tem algo que você ainda aprende ou já viu de tudo? Não. Como você sabe, Pai Rico, Pai Pobre é uma história do meu pai que não teve educação, mas cresceu nos negócios reais. Ele assumiu o negócio da família aos 13 anos de idade. Assim ele cresceu no mundo do dinheiro de verdade. Enquanto meu pai pobre teve um doutorado. Pobre, indigente e desesperado. Ele foi para Stanford, Northwestern University, um cara muito inteligente, um cara legal e tudo isso. Mas como você sabe, os professores não sabem de nada. E eles ensinam coisas sobre as quais não sabem nada.
Certo. Alguns deles são forçados, eles são forçados a ensinar isso e outros tentam educar e inspirar pessoas. Não os defenda, eu não gosto deles. De qualquer forma, você sabe quando eu me meto em grandes problemas? Quando eu critico a ida à escola. Porque para muita gente é sua única esperança e salvação. Portanto, se eu digo, bem, eu não acho que a escola ensina muito, eu ainda mijo no Papa. É religião? Se você não vai à escola, então nos dizem, bem, Steve Jobs desistiu, ele saiu muito bem. Donald Trump desistiu, Adele desistiu, Zuckerberg desistiu, Henry Ford, Walt Disney desistiram. E eles não se saíram mal? De qualquer forma, a educação é religião para a maioria das pessoas. Por isso que eu fico tão bobo falando sobre isso. Uma das citações de Mark Twain diz: não deixe a escola atrapalhar a sua educação ou algo parecido com isso. E uma das razões pelas quais comecei The School of Greatness foi, eu estava te dizendo antes, eu estava na classe de crianças especiais literalmente todos os dias desde que me lembro, do jardim de infância até a 7ª série do colegial. Eu tinha um tutor, eu estava na classe especial com crianças com muita dificuldade de aprendizado. E foi a coisa mais desafiadora para mim porque eu queria que eles me ensinassem coisas que eu aprendi agora. E eu criei esse projeto me perguntando quais são as coisas que eu gostaria de ter aprendido na escola para me ajudar a prosperar nas minhas finanças, na minha saúde, na minha mentalidade. Sabe, como lidar com o fim de um relacionamento, uma tragédia pessoal, o lado emocional das coisas. A educação que eu gostaria de ter aprendido é a do tipo, eu vou encontrar pessoas como o Robert para mostrar o caminho. Então, você sabe, você está fazendo isso com o seu trabalho, eu também estou tentando, mas eu acho que há mais pessoas tentando fazer o bem com a educação fora do sistema tradicional da escola, que é mais limitado. É isso? E foi por isso que criei o jogo de tabuleiro Cash Flow. Porque aprendi sobre dinheiro jogando Monopólio. Aprendi mais sobre a vida jogando Monopólio do que aprendi durante 4 anos de faculdade. Fui a uma escola muito boa, a melhor escola do mundo, a Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos. Eu saí rico, mas isso não me ensinou muito sobre a vida. Eu era apenas um funcionário muito bem pago. Então eu entrei para os fuzileiros. Eu poderia escolher 2 profissões. Eu podia voar para a United Airlines ou podia velejar para a Stanford Oil. Eu não queria nenhuma porque não era mais um desafio. Acho que se há uma lição, é que eu procuro o desafio e algumas pessoas buscam segurança. São 2 pessoas diferentes. São pessoas extremamente diferentes. E você fala sobre a riqueza favorecendo os ousados, aqueles que estão dispostos a correr riscos e se expor. Você acha que dá para ficar rico sem correr riscos e ser ousado e aproveitar essas grandes chances? Ou você acha que dá para manter essa mentalidade segura e ainda assim ganhar muito dinheiro? Bem, muita gente o tem. Olhe para o Cuomo e todos aqueles caras. Eles nasceram ricos por causa do pai. Trump poderia ter ido por esse caminho também. Ele nasceu um menino rico. Ou você é um empreendedor ou não é? Acho que Certo. essa é a diferença. Quer saber algo interessante? Eu nunca pensei que eu fosse um empreendedor até que eu tive essa grande chamada de despertar por uma experiência que foi bem trágica para mim. Eu não sabia ganhar $1. Eu não era bom vendendo cartões de beisebol, eu não era bom montando barraca de limonada, não tentei fazer essas coisas quando criança e literalmente devo ter ganho pouco dinheiro quando meu pai me colocou para trabalhar. E eu ainda tinha esse sonho de ser jogador de futebol profissional e ganhava 250 por semana. Meu pai teve esse acidente de carro e ficou em coma por 3 meses. Eu não tinha diploma universitário e era 2008. A economia estava lá embaixo. Eu estava morando no sofá da minha irmã, ela me dava comida, eu não tinha grana, tinha 3 cartões de créditos e empréstimo estudantil. E eu não tinha meu pai como essa segurança financeira porque ele não podia me ajudar a sair dessa. E eu fiquei tipo, o que é que eu faço? Ninguém tá contratando pessoas com diploma, nem com mestrado. E eu era o cara que não tinha nem o nível bacharel, então eu fiquei tipo, como eu sobrevivo? Então eu acho que se não fosse a pior coisa que aconteceu na minha vida agora, eu não estaria aqui. Aprendendo a como ter garra, aprendendo a como dizer, eu preciso sobreviver agora e ter chances. Então, eu acho que essa mentalidade da tempestade me colocou nessa mentalidade de sobreviver criativamente, disposto a arriscar tudo.
E se eu tivesse meu pai lá pra me proteger financeiramente e dizer, você vai assumir um negócio, você vai trabalhar comigo, e aquilo era a minha mentalidade. Quando ele me deixou, emocionalmente e mentalmente, ele ainda tá vivo, mas não é a mesma coisa depois do trauma. Isso me fez progredir bastante como ser humano aos 24 anos e dizer, eu preciso aprender a me virar. E é por isso que eu digo aos jovens de hoje, veja esta pandemia do coronavírus. É realmente trágica porque está atacando pessoas idosas. Mas, pior ainda, é que os baby boomers tiveram isso mais fácil do que todas as gerações. Agora suas aposentadorias se foram, seus 401k se foram, a Previdência Social está falida, o Medicare está falido. Por isso digo aos mais jovens, esta pandemia, esta crise, é a melhor coisa que já aconteceu com você. Quando você pensa naquele iPhone, você tem mais poder naquele iPhone do que eu tinha com o meu mainframe. E assim, quando encontro pessoas que dizem, ou a economia é ruim, eu digo, o único economista está entre este ouvido e este ouvido. Você dirige tudo daqui. Mas este é o melhor momento para a geração deles. Pois eles são especialistas em tecnologia. Eu não sou. Isto foi feito para você. Pessoas idosas como eu estão sendo purificadas pela pandemia. Ao menos que você tenha alguns ativos que te deem dinheiro. O caminho está livre para você. Agora que os velhos se foram, estão mortos. O que você vai fazer a respeito disso? Portanto, é realmente um grande momento. Mas exatamente como você estava falando, os maus momentos estão conectados com os melhores. Você pode ver isso. Infelizmente, a sua geração, a geração mais jovem, eles nunca se vão recuperar. Eles vão dizer, esses são os piores momentos. Eu sei, e eles vão refletir sobre isso por 5 ou 10 anos e dizer, foi isso que me ferrou, me machucou, e ser uma vítima disso ao invés de dizer, ok, isso tá rolando, e como posso tirar proveito disso? E o que é que vai ser necessário para eu aprender uma nova habilidade ou ser criativo e ter fome disso? Ou mais importante ainda, quem são seus professores? Quem é que você tá ouvindo? Bem, é por isso que eu continuo dizendo que os millennials são um bando de fracos. Encontro millennials que são terrivelmente fracos. Flocos de neve, eu os chamo. Eles vão para a faculdade, são ensinados como se virar em certos eventos. Não sei o que lhes dizem, mas eles têm que ter salas especiais que na prática não vão existir. E eu digo, santo Deus, bem-vindo ao mundo real. Há outros millennials que são tão duros quanto pregos, quer dizer, esta é a maior oportunidade que já tiveram. Portanto, depende apenas do que há entre esta orelha e esta, e no coração. É isso. Sim, e o que você acha que seria o próximo passo? O primeiro passo, ou o passo número 1 de uma pessoa normal? Uma pessoa com um trabalho médio que pode estar perdendo e ter dívida com o cartão. Então, qual é o próximo passo para eles não apenas sobreviverem, mas prosperarem nesse mercado hoje? Bem, eu diria para deixar seu emprego, mas isso não é... Eu não tenho emprego, eu só tive um emprego e não quis mais trabalhar depois disso porque tinha que ter fome. Não há nada a dizer. Mas todos nós somos diferentes, somos humanos, mas seres diferentes. Se eu mostrar esse diagrama aqui, é por isso que eu criei o meu jogo de tabuleiro Cashflow, porque temos 4 inteligências diferentes. Nós temos inteligência mental, eu não sei se esta é inteligência física, você provavelmente tem ótima inteligência física para fazer tudo isso, e você tem inteligência emocional e inteligência espiritual. Assim que frequentei a escola militar em Nova York, a primeira coisa é o espiritual. Eu me tornei um fuzileiro. Isso é espiritual. Entende o que eu quero dizer? Porque você está colocando a sua vida na merda da linha. Então, Nassim Taleb escreveu o livro The Black Swan. Ele também escreveu Antifrágil. E ele diz que existem 3 tipos de pessoas no mundo. As frágeis, e é isso que nossos sistemas escolares estão criando, frágeis, flocos de neve. E essa é a sua escolha. Se você quer ser assim, tenha uma boa vida. O segundo tipo é... Então, frágil é como uma taça de champanhe. Se você acertar, ela quebra. O segundo é o chamado robusto. E uma pessoa robusta é como uma rocha. Você pode atingi-las, jogar sobre elas, elas aguentam. Mas isso é tudo o que elas fazem. Elas aguentam. E então, o antifrágil é alguém que, como você, quando você é esmagado, e você fica mais perto e melhor por causa disso. Por isso eu amo Nassim Taleb, e muitas pessoas o chamam de Dr. Doom.
Mas a maneira como eu vejo tudo isso, desta economia, é que provavelmente vamos entrar em uma depressão e não vamos sair dela. Sério? Sim. E a questão é, isto é bom ou ruim para você? Eu estou ansioso por isso. A última crise foi em 2008 e eu ganhei mais dinheiro em 2008 do que em toda a minha vida. Então está aqui, o que é 2020, eu vou ficar mais rico. Mas outros vão ficar mais pobres. E se forem baby boomers, vão culpar este coronavírus. Oh, minha saúde. Ei, vá lá fora, calça uns sapatos de corrida, mude sua dieta, pegue um pouco de sol. Mantenha-se saudável. Não seja um covarde. Mas se você diz, oh não, tenho tanto medo de morrer, você já está morto, você ainda não sabe disso. No corpo de fuzileiros navais, costumávamos chamá-las de pessoas cadáver. Um cadáver, não um corpo. Cadáver. Uma pessoa cadáver é uma pessoa que está morta, mas ainda não sabe. Uau. Elas têm muito medo de morrer. Elas já estão mortas. É sobre tomar medidas e assumir o controle da sua vida, da sua saúde, das finanças, de tudo. Esta é a melhor altura para estar vivo. Eu fiz uma entrevista com o Dave Ramsey na semana passada e ele disse, nas últimas 3 ou 4 recessões ou economias em baixa, como você quiser chamar. E ele me falou que ganhou mais dinheiro naquele tempo do que nos bons tempos. Então, ele me falou isso e você também falou isso. Como você ganhou mais grana lá atrás e como pretende transformar isso numa oportunidade de fazer mais grana agora para você? Quais são as coisas, os próximos passos? Está investindo no mercado de ações, mercado de imóveis, comprando ativos? O que é que você acha? A lição é que você tem que escolher bem seus professores. Quando o mercado caiu em 2008, adivinhe quanto dinheiro eu peguei emprestado? Muito. 300 milhões. Fala sério. De investidores, de bancos, como isso funciona? Porque as taxas de juros estavam caindo e os preços imobiliários iam à merda. E eu fui até ao meu banqueiro e é disso que se trata o Pai Rico e Pai Pobre. Pai Pobre é uma declaração financeira. Declaração de renda, balanço patrimonial, demonstração de caixa. É um livro razão. As pessoas nem sequer sabem que é um livro razão. Então entrei no meu banco com meu sócio que tinha uma propriedade que flutuava na superfície e eu disse, estou tirando isso de suas mãos. Dê-me o dinheiro para comprar um imóvel. Uau. Isso é coragem. 300 milhões. Dê-me o dinheiro e eu comprarei sua propriedade para você. Que loucura. Depende. E tudo isso é meu. Agora eu tinha 700 milhões, quase 1 bilhão em dívidas. Sabe por quê? Porque eu não estava pagando nenhum imposto. Quanto mais dívida eu tinha, menos impostos eu pagava. E as pessoas comuns perguntam, como você vai fazer isso? Porque tem maus professores. E por isso você tem que escolher seus professores sabiamente. Foi por isso que escrevi o livro Fake Money, Fake Teachers, Fake Assets. Eu não toco nessa porcaria que Wall Street oferece. Eu não tenho um 401k, eu não possuo ações, títulos, fundos mútuos, ETFs. Não significa que você não deveria tê-los, mas eu não preciso deles, ok? Certo, ok. E a outra parte é para os jovens. Os melhores professores não estão nas universidades. Os melhores professores estão no YouTube. Os melhores professores estão no YouTube, acorde. Este cara, George Gavin, ele é fantástico. Patrick Bet-David, fantástico. O Jim Record. Os falsos professores estão nas universidades e lhe dizem para conseguir um emprego, juntar-se à escada corporativa. Patrick Bet-Davidson é o melhor. E eu amo esse cara. Ele diz que existem 2 tipos de líderes. Líderes em tempo de guerra e líderes em tempo de paz. E um líder em tempo de paz é um homem como o meu pai pobre. Ele passa por todas as escolas certas, ele tem todos os pedigrees, credenciais, faz todas as coisas certas, ele sobe a escada corporativa, governamental e tudo isso. Mas um líder em tempo de guerra vai à guerra. Então Steve Jobs é um líder em tempo de guerra. Eu sou um líder em tempo de guerra. A diferença é que eu fui para a guerra. Fui à guerra 2 vezes na linha da frente e vou contar o que aconteceu. Eu me alistei no corpo de fuzileiros, recebi aulas de voo em Pensacola e aprendi a voar. Fui ao Camp Pendleton e aprendi a usar armas avançadas no Camp Pendleton. Fui a Okinawa e depois me enviaram para o Vietnã. E saí do Vietnã cerca de 4 meses depois e depois voltei a descansar em Okinawa. E eu pensava que o mundo inteiro tinha mudado. Eu olhei para os meus companheiros fuzileiros e pensei que eles estiveram lá, mas não. Eu tinha ido para a guerra. Você ficou mais duro, mais forte. É diferente. Quando alguém está tentando matá-lo, toda a missão eu deixei 3 vezes. Tá de brincadeira. Sim, e eu voltei mais forte e mais resistente. Então voltei para Okinawa e eles me deram uma semana de folga e me mandaram de volta para o Vietnã. E eu disse, o que aconteceu com esses caras? E não foi que eles mudaram, fui eu que mudei.
E é isso que acontece com os homens de negócios que saem, se arriscam e sobrevivem. Se você sobreviver, verá o mundo de uma maneira diferente. Então isso que aconteceu com você quando entra em tudo isso. Você vê um mundo diferente. Enquanto as pessoas em tempo de paz que estavam querendo uma promoção, agora mesmo elas acabaram de perder o emprego. Elas estão chupando o dedo. Este é o pior momento para eles. Não para um líder em tempo de guerra. Estão animados com isso. É o melhor dos tempos. Se você é um empreendedor neste momento, o mundo está aberto. Se você é um funcionário, o mundo está morto para você. O empreendedor pode criar seu próprio sucesso. E que conselho... Perdão, continue. É um trabalho. Eles são guerreiros da paz. Veja Patrick Bet-David. É Qual ótimo. líder é você? Em tempo de guerra ou em tempo de paz? É a isso que se resume. É verdade. Portanto, este é o melhor dos tempos para os guerreiros e horrível para os pacificadores. E para aqueles que são líderes da guerra, qual o melhor conselho que você daria para os próximos 2 anos para enriquecer? Como é que eles podem ganhar mais dinheiro e milhões até durante esse período? Se você não pode ganhar dinheiro agora, você deve parar de tentar. Eu digo a todos os malditos millennials. Cara, você tem... Eu não sei o que é de errado com você. Você tem um iPhone. E se você não pode ganhar dinheiro com isso, desista. Como costumávamos dizer, pendure as chuteiras. Se você não pode ganhar dinheiro com o iPhone através das mídias sociais, através do marketing, você tem um mundo na ponta dos seus dedos e não consegue ganhar dinheiro, o problema está entre seus ouvidos. Não está aqui fora, está aqui dentro. É por isso que você tem que escolher bem seus professores. Portanto, deixe-me dizer novamente, os melhores professores estão no YouTube. Portanto, o melhor é você decidir o que quer ouvir. Você pode escolher. Só estou sendo realista com você. Eu tô ouvindo e qual que você acha que é o melhor investimento que as pessoas podem fazer agora para aproveitar essa oportunidade a investir em educação? Olhe, se você é pobre neste momento, se olhe no espelho. Foi o que o meu pai rico sempre me disse. Ele disse, se você se olhar no espelho agora mesmo e vê um perdedor, é o que você é. Se não consegue ganhar dinheiro nesta economia, é preciso mudar a maneira como você pensa. A retrospectiva é 2020, como eu disse. Se você está procurando e não tem dinheiro, não tem emprego, seu namorado ou namorada o deixou, então eles dizem, como eu cheguei aqui? Há um grande livro chamado Gulag Arquipélago de Solzhenitsyn. Assim, eles o jogaram num campo de concentração, o Gulag na Sibéria. E ele disse, como eu cheguei aqui? Você sabe como ele chegou lá? Por ser um líder em tempo de paz. Ele não ofereceu resistência. Assim as pessoas são vendidas para ir à escola. Conseguir um emprego, pagar impostos, poupar dinheiro, sair de dívidas, comprar uma casa, que é um ativo, e investir a longo prazo em uma carteira bem definida de ações, títulos, fundos mútuos e STDs. E eu não tenho nada disso. E por que você recomenda o oposto? Porque eu não tenho que fazer essa merda. Isso é que suco. Vai à escola, o que eles ensinaram sobre dinheiro? Nada. Arranje um emprego, paga os impostos mais altos, pague seus impostos, eu não pago impostos, sai da dívida, bem, dinheiro é uma dívida depois de 1971, se você conhecer a sua história. Sua casa não é um bem, sua casa é um passivo. E por que eu investiria a longo prazo no mercado de ações quando eu posso fazer o meu próprio patrimônio? Eu não preciso do mercado de ações. Não estou dizendo que você não deveria, mas eu faço o meu próprio patrimônio. Eu crio o meu próprio fluxo de caixa todos os dias. Você se refere ao seu negócio, à sua criatividade? Eu sou empreendedor. A maioria das pessoas são funcionários. Eles estão à procura de trabalho. Eu só procuro por... Veja, agora mesmo. Empresários devem investir no mercado de ações ou você acha que se você é um empresário você não deve... Olhe, algum professor estúpido vai lhe dizer o que fazer. Eu tô pedindo sua opinião, tô curioso como professor. Eu não dou conselhos. Eu também não seguiria Warren Buffett. E sabe por quê? Porque ele investe o dinheiro. Porque eu deixaria investir o meu dinheiro. Eu gosto da diversão. Então, o que é que você tá investindo agora? Por favor, ouça o que eu estou dizendo. Certo. Eu fiz uma fortuna em 2008.
Em 2020, eu estava ganhando mais dinheiro e pagando menos impostos. Isso não significa que eu não tenha problemas, mas estou preparado para isso. Meu maior problema neste momento, porque todos estão de férias, é que eu não recebo produto suficiente. Estou vendendo tudo. Meu jogo Cash Flow está esgotado, está vendendo como água em todo o mundo. Em todo o mundo, recebo royalties da venda dos meus livros. As vendas deles estão em alta neste momento, portanto, estou ganhando mais dinheiro. Há dois tipos de disciplina: disciplina interna ou autodisciplina. E disciplina externa. Portanto, neste momento, se o mundo está te dando uma surra, isso é disciplina externa. Mas se você é autodisciplinado, o mundo está beijando seu traseiro agora mesmo. A escolha é sua. É por isso que eu amo o Corpo de Fuzileiros Navais. É por isso que eu adoro o fato de ter ido para a escola militar e não para a faculdade. Porque levava uma surra todos os dias. A primeira palavra que eu tive de aprender foi missão. Missão é espiritual. Essa é a sua missão. A minha missão tem sido sempre servir às pessoas. O que importa para a maioria das pessoas é ganhar dinheiro e ferrar os outros. Isso é chamado de Banco Central, Wall Street e tudo mais. Eu não quero ter nada a ver com eles. Eu simplesmente não jogo o jogo deles, mas você tem que ser mais esperto para não jogar o jogo deles. É por isso que o YouTube tem os melhores professores. Este cara, George Gavin, é um grande professor. Patrick Bet-David, professor fantástico. Cardone, professores fantásticos. Portanto, escolha sabiamente seus professores. É o que eu digo porque tive que escolher entre o meu pai rico e o meu pai pobre. Meu pai pobre, PhD, pobre, indigente e desesperado. E era isso que ele queria que eu fizesse quando voltasse do Vietnã. Era obter o meu mestrado para que eu pudesse obter o meu doutorado e voar para as companhias aéreas. Se eu tivesse feito isso, meus amigos que voaram pela United, eles estão falidos. Você sabe por que eles estão falidos? Porque Wall Street roubou suas aposentadorias. É chamado de ESOP, Plano de Opção de Ações de Funcionários. A maior crise que vem agora, depois desta pandemia, é que as aposentadorias vão cair. É isso mesmo, você tem isso aí. Sim. Por que eles vão cair? Por estarem vazios. Wall Street a saqueou. Meu Deus, acorde! Acorde! Há um livro melhor do que aquele chamado A Criatura da Ilha Jekyll, de J. Edward Griffin. É um grande livro. Entre no audiolivro e escute-o por cerca de 10 minutos a cada noite. O Banco Central tem apenas um propósito, que é manter os ricos ricos. É o seu único trabalho. Assim, toda vez que o mercado cai, como você vê, o dinheiro entra, eles aumentam os preços, os ricos saem, os pobres e a classe média que ouvem Dave Ramsey e Suze Orman. E seus conselhos, eles são bons para a classe média, não me entenda mal. Eles lhes dizem para investir a longo prazo. Então, o que está acontecendo com os pobres e a classe média com seus 401ks e IRA agora mesmo? Que é como dizer, coloque as algemas no Titanic, ele está afundando. Enquanto isso, os ricos têm os seus G5 voando para buscá-los e sair do barco. Eles estão fora. Como o problema não está no mercado de ações. O problema está nos relatórios do mercado de crédito corporativo, no mercado de papel comercial. Eles não lhe dizem isso, não ensinam isso na escola. Então, de repente, em setembro, o Banco Sombra, que é o crédito corporativo, e o papel comercial, quer dizer, o crédito empresarial e o mercado de papel comercial começam a ficar ruins em setembro. E de repente, a pandemia acontece. O que é interessante. É engraçado como apareceu. Portanto, não estou dizendo que a pandemia não é real. Mas é uma cortina de fumaça para a crise real que está acontecendo agora. Estão roubando sua riqueza através da sua aposentadoria, do seu 401k, do IRA, da segurança social, de seus impostos, do Medicare. É por isso que temos o socialismo em marcha neste momento. Temos Bernie Sanders, AOC, Elizabeth Warren, socialistas hardcore. Se você é realmente instruído financeiramente, você tem que ser um capitalista. E não há nada de errado com o socialista. 20% das pessoas têm que receber dinheiro. Porque não são capazes. Portanto, temos que dar dinheiro a algumas pessoas, mas não a todas. Então vamos do capitalismo para o socialismo de Bernie Sanders, Hillary e todos esses caras.
E depois, vamos realmente para o comunismo. E você pode ver isso agora mesmo porque a Boeing está pedindo resgate e todos esses caras estão pedindo. Mas desta vez o governo vai ficar com uma porcentagem da propriedade da empresa. Sério? Sim, isso é comunismo. Controle central da economia. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas está chegando. Mas é isso que devemos ensinar na escola. E nossos professores, a maioria deles são socialistas, alguns deles comunistas. E querem que o governo nos diga o que devemos fazer. Eles são realmente fascistas. Um fascista quer lhe dizer o que fazer. Então, olhe para estas coisas, como se chama o distanciamento social. Você tirou a primeira emenda. O direito de se reunir. PC, o politicamente correto, é a liberdade de expressão. É isso que está acontecendo. Então eles estão imprimindo dinheiro sobre todo este esquema. Portanto, se você estudar o PC do mundo real, nós perdemos nossa liberdade de expressão. Foi isso que Stalin nos tirou. E o distanciamento social e o direito de reunião, que foi a razão pela qual houve uma guerra da independência em 1776, os americanos tiveram que se esconder em uma igreja porque os britânicos os matariam se fossem pegos se reunindo. A história se repete. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas a maioria das pessoas é ensinada a isto. É por isso que eu adorei ir para a escola militar em frente à universidade. Eles devem te ensinar muita história. Nos ensinam história militar. A história é uma besteira, pois a história é escrita pelo vitorioso. Então a pessoa que ganha a guerra escreve a história para justificar sua posição atual. Isso é chamado de sua história. Enquanto o perdedor, ele não pode contar sua história. É engraçado. De qualquer forma, é aí que estamos e deixo esse ensinamento para a sua geração. Vocês estão na melhor posição de sempre, porque ainda são jovens. Vocês têm conhecimento técnico e os baby boomers não têm, portanto são velhos. Muitos deles estão fracos. E se foram? Portanto, sua geração tem um mundo à sua frente. E usar esse tempo para ser criativo, agir e ser ousado. Eu acho que eu vi algo sobre isso em 2008, 2010. Nasceram algumas das maiores empresas que viriam a ser as maiores empresas de hoje, o Airbnb, o Uber, todas essas grandes empresas. Bitcoin, Bitcoin? 2009. Uau! Veja, eu amo Bitcoin. Qual a sua opinião sobre as criptos? Por que você ama Bitcoin? Nossa, Bitcoin é código aberto. Os bancos não podem tocá-la. Você não gosta dos bancos? A criatura da Ilha Jekyll, o Banco Central. O BC não é um banco. É um cartel detido pelos tipos mais ricos do país. Acorde. Portanto, de qualquer forma, o BC é um cartel. Então, quando vi Bitcoin nascer, eu disse: é código aberto, é dinheiro do povo. Ouro e prata é o dinheiro de Deus. Meu objetivo é gerir o meu sistema de negócio, mas estou comprando ouro e prata. Eu armazeno legalmente em outros países, porque você não pode mover essas coisas de qualquer maneira. Tem de ser legalmente e declará-las. Portanto, eu movo meu dinheiro legalmente e eu quero sair deste país. Então eu mantenho a minha riqueza fora deste país. Não por causa do meu governo, é porque há tantas pessoas. Você vai ver muitos processos judiciais porque as pessoas estão desesperadas, não têm dinheiro. Então, quando a economia fica ruim, você vê: você sofreu um acidente? Você se machucou? Vou processá-los por você. Portanto, se você não estiver com a entidade corporativa certa, como LLCs, C Corporations, S Corporations, contas offshore, seu dinheiro vai ser roubado. Esse é o verdadeiro jogo. Sua aposentadoria, veja, em alguns anos, ele nos avisou. Nossas aposentadorias se foram. Você sabe o que vai acontecer? Eles vão socorrê-los novamente. Porque se você ler este livro, A Criatura, ele diz: socorro é o nome do jogo. Nos anos 80 havia um cara chamado Neil Bush. Digamos a família Bush, George, Silverado Savings. Quando Neil Bush se viu em apuros, George e George o salvaram. Ele tomou conta do jogo. Você disse que existem dois tipos diferentes de aposentadoria. Qual a diferença entre a normal e o benefício definido? E por que as pessoas deveriam ficar atentas a isso?
Um benefício definido era industrial, que foi o que meu pai pobre teve. Então, o que aconteceu foi que consegui um emprego na Ford Motor Company e tive um benefício definido. Benefício definido significa que você tem um salário vitalício, mas eles prometem a você $1.000 por mês para ter isso garantido para o resto da sua vida. Bem, o problema foi, você sabe, por volta dos anos 70, quando a China e o Japão e a Alemanha saíram. Então eles tiveram que se livrar das aposentadorias, porque as aposentadorias são um estorvo para o negócio. Assim eles criaram uma coisa chamada ERISA, que hoje é conhecido como 401k. Portanto, 401k é uma contribuição definida. Portanto, você tem um benefício definido, que é da idade industrial. A contribuição definida é 401k. Portanto, a contribuição definida significa que você só recebe o que coloca dentro. Se não colocasse o suficiente, aloha! Não é problema nosso. Encontro todos esses millennials que dizem, tenho um 401k. E lhes digo, você gosta de se ajoelhar e pegar o sabão? Eles não sabem a diferença. Porque você sabe o que significa 401k? Taxas, honorários, taxas, fundos mútuos, taxas, honorários, taxas. Eles roubam dinheiro da sua aposentadoria. Benefício definido, contribuição definida. Portanto, a contribuição definida, 401k, é a aposentadoria por idade da informação, que surgiu em 1974, justamente quando os baby boomers estavam entrando no mercado de trabalho. Portanto, hoje em dia, o 401k do baby boomer tem em média $65 mil. O cara com benefício anual definido, eles têm algo por volta de 1 milhão. O problema é que eles estão vazios. É disso que se trata quem roubou minha pensão. Meu coautor, Ted Siddell, era advogado da CSE e tornou-se denunciante, pois viu como Wall Street estava sugando o dinheiro dos fundos. Isso é quem roubou minha aposentadoria. Assim, ele fez 39 milhões no ano passado, denunciando todas essas empresas do Wall Street. Goldman Sachs e esses caras. O que as pessoas podem fazer quando tem esse 401k ou esse tipo de aposentadoria, uma vez que já não vai fazer nada por elas? Bem, o que eles devem fazer é escolher bem seus professores. Porque eu posso dizer que não preciso de dinheiro. Eu escrevo um livro e recebo royalties de 50 empresas de livros diferentes em todo o mundo. Então digamos que eu escrevo um livro. Recebo $10 mil pelo direito de publicar meu livro. Eu não tenho despesas, mas recebo royalties para o resto da minha vida. Ainda estou coletando enormes royalties do Pai Rico, Pai Pobre. Portanto, criei meus próprios bens. Não preciso de uma ETF. Eu criei um jogo de tabuleiro, que infelizmente está executado no momento, mas toda vez que alguém compra um, eu recebo um royalty, quer eu trabalhe ou não. E depois tomo emprestado dinheiro para comprar imóveis. E depois uso leis de contabilidade, valorização, depreciação, amortização e não pago impostos. Trump também não paga impostos. Por isso é que ele não mostra as suas finanças. Uau! Então você não paga nenhum imposto agora, é por causa da dívida ou qual é a razão? Como os impostos são incentivos, o governo quer que você faça certas coisas. Por exemplo, quando eu dou dinheiro para, digamos, a PBS, a emissora pública, recebo uma isenção de impostos. Se eu doar dinheiro para a igreja, eu recebo uma isenção de impostos. Isso é o que são impostos. Eles lhe dizem, se você fizer isso, você recebe um benefício fiscal. Se eu tiver 500 funcionários, recebo um benefício fiscal. Se eu tiver bens imóveis, como no fornecimento de moradia, recebo um benefício fiscal. Então uso a dívida para comprar imóveis. Quanto mais imóveis eu compro, menos impostos eu pago. É por isso que o conselho de Dave Ramsey é bom para essas pessoas. Mas eu preciso da dívida para comprar o imóvel e não ter que pagar nenhum imposto. O setor imobiliário está caindo agora, mas é por isso que eu tenho empresas de sociedade limitada e sociedade anônimas, porque eles não podem me pegar porque estou protegido por uma entidade corporativa. Também, se você ler este livro aqui, A criatura, você tem que ter esse livro. eu vou ser resgatado. Então eles já me pagaram a fiança, eles apenas perguntam quantos funcionários temos. Então calculamos isso. Isso me daria 8 semanas de pagamento para pagar meus funcionários. Dinheiro doado. Então eles vão pagar, uau. Eu amo este país. Você tá dizendo não se... Vai em frente. Mas você não pode fazer isso como funcionário. Vá à escola, arranje um emprego.
Sua mentalidade é diferente de um empregado. Isto é, pai rico, pai pobre, empregado, pai rico, empreendedor. Essa era a escolha que eu tinha que fazer. E se alguém não é, como você disse, um empreendedor ou não tem essas habilidades, alguém pode se tornar um empreendedor? Ou isso nasce com uma pessoa? Você não deve perguntar isso. Existem empreendedores de todo tipo, se você me entende. Aham, claro. Os traficantes de drogas são empreendedores, as prostitutas são empreendedoras. Há uma jovem mulher que trabalha no seu bairro, ela é babá e é empreendedora. Todos podem ser empreendedores. Espero que legais. O problema é que é difícil ganhar dinheiro suficiente se você não é um bom empreendedor. De qualquer forma, é disso que se trata. Encontrar os professores certos, ok. Você disse para não ser um poupador, mas um investidor, e as pessoas, elas devem investir mesmo nesses tempos desconfortáveis ou esse é o melhor tempo para investir, como você disse antes? O que você acha? Por que economizar? Medo? Oh, não, isso funcionou antes de 1971. Eles imprimiram 4,5 trilhões depois de 2008. A estimativa de que eles vão imprimir outros 6 a 8 trilhões, talvez 10 trilhões, depois de 2020. Ao mesmo tempo, eles vão pagar uma política de taxa de juros zero. Então você está economizando dinheiro enquanto o BC está imprimindo dinheiro. E eles não lhe vão pagar juros sobre ele. Porque você economizaria. Então é só isso que estou lhe dizendo. E assim, quando Suzy fala em economizar e Dave fala em economizar, eu não faria. Mas a pessoa comum deveria. Então é por isso que você deve escolher os seus professores sabiamente. Você só tem que saber sobre dinheiro, só isso. Uhum. E qual sua previsão para o mercado de imóveis nos próximos anos? Você acha que ele vai cair ou você acha que... Em LA eu acho que não caiu nada. É como se em certos lugares ainda estivesse crescendo, mas eventualmente tem que parar, né? Eu não investiria em Los Angeles por uma razão. Impostos. Uhum. Eu simplesmente não faria. A escolha é sua. As pessoas dizem que é um bom lugar para se viver, e é. Mas eu não gosto de pagar impostos. Eu não vou me mudar para lá. Além disso, você tem o que se chama, eles tentaram tirá-lo, esqueci o nome, mas você não pode aumentar o aluguel de certas coisas. Congelamento Portanto, de eu não gosto. aluguel, é. Mas é um ótimo lugar para se viver, tem um ótimo estilo de vida. Mas estamos entrando em uma depressão agora mesmo. Estamos passando da recessão para uma depressão. Sério? Sim, Uau. você não pode ter todos os negócios fechando e o mercado de ações subindo. Mas como eu disse, os verdadeiros problemas são os relatórios do mercado de Ripple e os bancos sombra. É isso que eles estão tentando salvar porque vai falir. E eles vão falir lá. Portanto, o dólar vai ser forte porque 80% dessa dívida é medida em dólares americanos. Portanto, todos precisam de dólares para pagar a sua dívida. Mas enquanto isso, os caras que estão acordando vão ver as suas casas à venda, seus Lamborghini, seus imóveis e assim por diante. Eu não tocaria em imóveis comerciais. Quer dizer, edifícios de escritórios. Edifícios comerciais são bons. Ninguém tá podendo sair para trabalhar, as pessoas estão trabalhando de casa por um tempo. Agora, eu vou muito à África do Sul. Na África do Sul, os edifícios de escritórios se tornaram habitações de baixo custo. É o futuro. Você sabe todos aqueles sem-abrigo? Century City, eles vêm aí. É. Eu tenho que dar o fora daqui agora. Eu só penso diferente, é só isso. Amigos com É. empregos pensam diferente. É. Eu tenho algumas perguntas finais para você. Agradeço por você compartilhar suas experiências e acho que muita gente precisa disso Eu agora. lhe direi que não sou politicamente correto. Tudo bem, a gente precisa de professores diferentes e eu aprecio a sua perspectiva. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final das conversas e eu chamo de 3 verdades, são hipotéticas. Mas eu gostaria que você imaginasse que, por um momento que daqui a muitos anos será seu último dia na Terra, e você conseguiu tudo, todas as coisas que você queria, seus sonhos, sua vida pessoal, tudo. Mas, por alguma razão hipotética, você tem que levar todo o seu conhecimento com você, seus livros, vídeos, conteúdo, seus jogos, todos os ensinamentos que você deu para o mundo vão com você e você só pode deixar 3 lições para trás, para o resto de nós aprendermos. O que você diria que são as suas 3 lições ou, como eu chamo, as 3 verdades? Bem, acho que a lição mais importante é provavelmente... Acho que disse logo isso do meu pai rico, mas digo isso o tempo todo.
Meu pai rico sempre dizia: conhecimento é finito. A estupidez é infinita. Portanto, continue estúpido. Essa é uma grande verdade. Porque é assim que você obtém conhecimento. Ele sempre me disse isso porque meu pai sempre se escondia atrás de seu diploma, atrás de seu doutoramento. Ele não sabia nada. A maioria dos professores da escola não sabe muito. Quando as pessoas me perguntam sobre o Banco Central, o que é o BC? Eu digo: você já viu o Mágico de Oz? E eles dizem: sim. Bem, você lembra Dorothy, e o Homem de Lata, e o Leão, e o Homem de Palha? Desceram a estrada de tijolos amarelos. Eles esperavam encontrar o feiticeiro. E o mágico ia dar ao leão um coração, ou a Dorothy o que ela quisesse, todas essas coisas. E quando chegaram ao mágico, ou ao Banco Central, havia um anão atrás dele. Não havia nada atrás. Isso é o BC. Isso é o doutorado. Eles se escondem atrás desta coisa chamada diploma. Isso é obsoleto. E essa é a segunda lição. Tenha cuidado com quem são seus professores. Certifique-se que seu professor realmente pratica o que ele ensina. Portanto, o meu contabilista, Tom Wheelwright, o seu livro Riqueza Sem Impostos, se você realmente quiser parar de pagar impostos, compre esse livro, são $20. Você provavelmente economizará um par de milhões de dólares ao longo de sua vida. Mas se você não mudar o que está entre esta orelha e esta, neste intervalo você está ferrado. E então você tem meu outro amigo, outro consultor, Andy Tanner, que escreveu o livro Stock Market Cash Flow. Em vez de investir a longo prazo, ele ganha dinheiro na bolsa no sobe e desce. Prefiro fazer isso do que comprar, rezar e segurar e ouvir Susie Orman ou Dave Ramsey. Mas a escolha é sua. Outro cara, Kenny McElroy, ele escreve todos os meus livros imobiliários. Ele é meu sócio imobiliário, fazemos fortuna juntos. São apenas fortunas, livres de impostos. Porque você iria para a escola. Basta comprar alguns livros, estudá-los, vá para o YouTube. Cometa alguns erros por conta própria, não é? Você não tem que ser estúpido, mas... Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão. Manso significa sem ego, eu aprenderei. Por isso, sei o que está acontecendo no mercado de ações e é por isso que eu fico fora dele. Mas se você não souber, pode ser o melhor lugar para você. Portanto, se você domina a bolsa de valores como Andy Tanner, o fluxo de caixa da bolsa de valores e o caos do 401k, eles contam o que realmente está acontecendo, porque são reais, eles estão no mercado todos os dias. Jim Rogers, ele escreveu The Investment Biker, ele vive em Singapura. Ele basicamente diz que o problema com os federais é que eles não sabem do que estão falando. Eles são idiotas e nós vamos ouvi-los. Eles são um mágico de Oz. Todos eles pensam que sabem algo porque tem este pedaço de papel, como o meu pai pobre, chamado doutorado. Pai rico, pai pobre. Eu tinha um balanço financeiro. Você não pode mentir em seu balanço financeiro porque isso é fraude. PhDs, diplomas. Pessoas ricas, demonstrações financeiras. A outra opção é esta. Eu não tenho um planejador financeiro, tenho um escritório familiar. As pessoas ricas têm escritórios familiares. Por isso temos dinheiro para emprestar constantemente. Ganhamos muito dinheiro. Portanto, há uma diferença na mentalidade, a inteligência do que se aprende. Acho que o mais importante que você está ensinando às pessoas na escola de grandeza é basicamente escolher seus professores. Que caminho você quer seguir? Quando sua carreira no futebol terminou, foi a melhor coisa que aconteceu com você. Eu comecei a procurar meus mentores. Sim. E é isso que você está fazendo e é por isso que você é um grande exemplo para a sua geração. Muito obrigado. Na minha geração, eles ainda são baby boomers. O que é isso? Olá, boomer. O que dizem? Olá, boomer. Nós somos idiotas. A maioria dos boomers ainda conta com a previdência social no mercado de ações. Eu escuto você. Eu não sei se você disse o terceiro, você disse que o conhecimento é finito, a estupidez é infinita, então continue estúpido, esse é o número 1, e eu amei porque eu sempre senti que eu sou muito estúpido. Ele comete erros. O quê? Seja humilde e cometa erros. Eu aprendi isso. Exatamente. Cuidado com quem são seus professores, e a terceira... Não se esconda atrás de um diploma. Se alguém lhe disser, mostre-me suas finanças. Essa é uma história de um escritório familiar versus todo mundo tem um escritório em casa. Isso é diferente de um escritório familiar.
Um escritório familiar é como um fundo de cobertura. Mas os ricos têm seus próprios fundos de cobertura, ou suas próprias empresas de capital privado. Então, é para lá que você quer ir. Então, quando você está lá, a diferença é que as pessoas me pedem dinheiro, como no Shark Tank. A primeira coisa que lhes peço não é seu diploma, mas que me mostrem suas finanças. Se eles não têm finanças, eu não investirei com eles. Porque não sabem no que estão falando. Só porque você tem um título legal, um papel extravagante, não significa que você tem resultado. Oh, Deus. Veja, você pode mentir por trás de um diploma. É isso que o Banco Central faz. Então é isso que o pai rico, o pai pobre se trata, de demonstrações financeiras. E o jogo Cash Flow, que é como eu disse, existem 4 inteligências. A mental, a emocional, a física e espiritual. O jogo faz com que você preencha suas demonstrações financeiras nestas 4 inteligências. Porque você tem que mover a tangente para preencher os números e todas essas coisas. Portanto, é o máximo de aprendizado. Infelizmente está esgotado, mas de qualquer forma, foi assim que eu projetei há 26 anos ou há 20 anos, não sei há quanto tempo. Eles podem encomendar e esperançosamente nos próximos meses vão ser colocados numa lista de espera para ter. Oh não, todos estão de férias. Você já impactou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo e eu me lembro de jogar esse jogo com minha mãe. Há mais ou menos 22 anos atrás, eu era uma criança, uma adolescente. Eu aprendi esses princípios e mesmo não tendo entendido completamente, mesmo parecendo demais para mim, quando adolescente foi avassalador e plantou uma semente. Como o livro Pai Rico e Pai Pobre também, com o que eu aprendi numa idade bem avançada, então eu quero te agradecer por ser um professor em um mundo de professores educando as pessoas de uma maneira específica, não a única maneira, mas uma que serviu para você e para milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. E por criar jogos de tabuleiro de valor, por ser criativo com seu conteúdo e educar a gente dessa maneira, eu sou realmente muito, muito grato a você por continuar aparecendo e servindo e sendo você mesmo, porque você é um ser humano único. E eu admiro, Robert, por seu estilo e abordagem. Oh, obrigado, mas você sabe por que você e eu somos grandes professores? Por quê? Porque não nos saímos bem na escola. Pois é, a gente tem que ser curioso e aprender. Bem, nós não gostamos desse estilo de funcionou para meu pai pobre, não funcionou para meu pai rico. E você vê, é isso que eu quero dizer, escolha os seus professores sabiamente. E há 1 milhão de maneiras de ficar rico. Mas você tem que encontrar o seu caminho, seu professor, seu caminho. E você tem agora esse livro, Quem Roubou Minha Aposentadoria. Não se esqueça de ler para obter informações sobre o que está acontecendo sobre aposentadoria e o que você pode fazer com seu dinheiro no futuro. É muito bom. E vai ajudar muita gente que não vai ser pega se for instruída sobre isso. Bem, a maior razão é que, jovens com a sua idade, a maioria de vocês terá seus pais e irmãos indo morar com você. E vamos ter que pagar por isso. Minha mãe tem 68, 69, eu já tenho que pensar, ok, como é que eu a ajudo? E se ela perdeu seus 401k, IRA, você está frito. Ela tá fazendo alguns milhares, mas eu penso sobre sua aposentadoria, algumas aposentadorias que ela tem, a empresa que ela já trabalhou. Nesse livro há pilotos como eu. Meus amigos de aviação ganhavam 400 mil por ano, agora eles não têm nada. E o outro cara é motorista sindicalizado da UPS. Ele ganhava 5 mil por mês, agora ele ganha 900 por mês. Na UPS. Essas são grandes empresas. Então se você ler Quem Roubou Minha Aposentadoria, terá uma ideia do que está por vir. Que é a próxima crise que está por vir, que é uma crise de baby boomer. Como a pandemia é uma crise de baby boomer. Eles estão mexendo com os velhos novamente. Não se esqueçam de ir atrás desse livro também no 25º aniversário de Pai Rico e Pai Pobre que se aproxima. Vá atrás desse livro. Se você já leu esse livro no passado, leia de novo, porque a gente precisa ser constantemente lembrado e educados sobre o que a gente... O quê? A repetição é a maneira como aprendemos. Pois é. A gente tem que aprender constantemente, mesmo que já tenha visto no passado. Você pode ter esquecido, vai ter que reaprender e reaplicar o que aprendeu. Então, vá atrás desse livro e a gente vai tentar colocar na prateleira e permitir o acesso. Veja, quantas vezes eu já passei por este livro. Quer dizer que você não ficou craque de primeira? Não, eu sou um aprendiz lento. Um mau leitor e um mau escritor. Mas é por isso que somos bons professores.
Eu amo isso. Eu tenho uma última pergunta pra você, mas as pessoas podem segui-lo online, podem ter seu livro, a gente vai linkar tudo aqui embaixo. Você tem coisas ótimas na rede social, no Instagram, então eu diria siga o Robert no Instagram também. E a minha última pergunta pra você, Robert, é qual é a sua definição de grandeza? Levantar-se todos os dias. Na minha idade, você tem que se preocupar com essas coisas. Você sabe o que eu quero dizer? Meu plano era morrer aos 72 anos. Estive perto da morte muitas vezes, caí 3 vezes no Vietnã. E meus dias foram contados desde o começo. Fiz uma cirurgia de coração, eu já tive câncer, pneumonia, malária. E assim, todos falam sobre este Covid-19. E eu disse, eu já tive lá, já fiz isso. Mas cada uma delas me inspirou a ser mais saudável. E assim, esta crise deve inspirar as pessoas a serem mais ricas ou a serem perdedoras. Portanto, não sei para onde vou com isso, mas é que tudo ruim é bom. E tudo bom será ruim. Ou é o que diz Nassim Taleb, ou você é frágil, robusto ou antifrágil. E as pessoas que o seguem são antifrágeis, ou não o seguiriam. É isso aí. Robert, muito obrigado por compartilhar sua sabedoria com a gente hoje aqui. Ser meu professor, eu quero continuar aprendendo com você. Muito obrigado por isso. E obrigado a todos aqueles que o seguem como um professor. Obrigado. O intelecto é uma ferramenta de sobrevivência muito boa. Se você quer sobreviver neste planeta, você precisa de um intelecto afiado. Quanto mais afiado for, melhor você sobreviverá. Mas não é isso que vai resolver toda a sua vida realmente. Durante todo o processo intelectual, as pessoas estão tentando lidar com tudo.